E esta semana vai ser decisiva para o Bitcoin, para as criptomoedas, porque a Microsoft vai decidir se ela vai comprar Bitcoins ou não. É disso que eu vou estar falando nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que parece estar indo em direção aos 110 mil dólares, mas tem um probleminha aqui que eu vou mostrar para vocês. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que podem impactar os mercados nessa semana, atualizar a análise gráfica das principais criptomoedas, atualizar a análise de sentimento. Mas antes de continuar, meus queridos, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. Se quiserem que eu analise alguma criptomoeda, deixa aí, porque eu respondi os comentários dos últimos vídeos. Se você me pediu para analisar alguma criptomoeda, mandou alguma dúvida, pode voltar lá que está respondido. E pessoal, se você que está assistindo quiser me ajudar de alguma forma, eu não estou pedindo dinheiro, nem nada disso, eu só quero que você compartilhe meu vídeo. Vá embaixo no vídeo, clique aqui em compartilhar, pega esse link, copia ele e manda ele em grupos que você participe relacionado a criptomoedas, onde você puder compartilhar meus vídeos. Assim você ajuda bastante o canal e você retribui o trabalho que eu faço aí, dando essa moral, tá, gente? Então, se puder fazer isso, compartilhar em grupos que você participa no Telegram, no Discord, no WhatsApp, Facebook, onde você puder compartilhar esse link do meu vídeo, você me ajuda muito. E bora lá falar da análise gráfica do Bitcoin, pessoal. Bitcoin nesse momento aí, cravado nos 100 mil dólares. A gente vai ter o fechamento do gráfico semanal daqui a pouco, tá? Isso é muito importante para o Bitcoin nesse momento. Em termos de análise gráfica, pessoal, eu ainda acho que aquele cenário do triângulo ascendente dos últimos dias faz sentido, tá? Apesar aí da queda que a gente teve ali na semana passada, em que o Bitcoin chegou aí lá nos 90 mil dólares, a gente vê que foi uma queda muito rápida, tá? Não foi uma queda duradoura, o que mostra que ele caiu, mas imediatamente a força compradora entrou e fez ele subir de novo. Então isso destaca que os compradores seguem mais fortes do que os vendedores, os compradores empurram o mercado para cima, tá? Então a gente tem essa situação aí que aparentemente segue favorável. E pessoal, ainda dá para considerar que aquele triângulo ascendente foi rompido para cima. Enquanto o Bitcoin se manter aqui acima dos 100 mil dólares, a gente vai poder considerar isso, dá até para considerar que aquele movimento foi um pullback, tá? Às vezes o pullback ele acaba voltando, principalmente num nível tão importante como essa região dos 100 mil dólares aí, para liquidar o pessoal que está muito alavancado apostando na alta, tá? Mas o alvo desse triângulo ascendente tá lá na região dos 110 mil dólares. Eu só não consigo falar com vocês que dia que isso vai acontecer, tá? Olhando aqui para o gráfico, eu vejo esse sinal aí de que o Bitcoin pode ir a 110 mil dólares, mas isso pode ser nos próximos dias, nas próximas semanas, talvez até meses, tá? Isso aqui é um movimento que ele pode demorar um pouco. Eu acredito aí que vai em dias ou semanas, tá? Mas, pessoal, a gente vai ter um evento nesta semana que é extremamente importante para o Bitcoin. Todo mundo deveria ficar de olho nisso. Pessoal, nessa terça-feira, dia 10 de dezembro de 2024, às 13h30 no horário de Brasília, que vai ser aproximadamente 8h30 lá no horário dos Estados Unidos, a gente vai ter uma importante decisão relacionada a uma proposta de que a Microsoft invista em Bitcoin. Pois é, meus amigos, Microsoft, para quem não sabe, é uma das maiores empresas que existem no mundo, tá? É a empresa que criou e vende o Windows, que é o sistema operacional que eu acredito que a maioria de vocês aí use, tá? Então, meus amigos, a Microsoft, uma das empresas mais importantes e estratégicas do mundo, está discutindo a compra de bitcoins por parte da empresa, tá? Quem propôs isso, pessoal, foi o National Center for Public Policy Research, né? Que é um instituto. E, meus amigos, eles estão sugerindo que a Microsoft tenha uma alocação, uma parte do seu investimento em bitcoins para proteger a empresa contra a desvalorização monetária causada pela inflação. Tá? Eles estão sugerindo que a Microsoft siga o exemplo da MicroStrategy, do Michael Saylor, e que invista também em bitcoins para obter um retorno aí no futuro. Mas a Microsoft ela é uma empresa de capital aberto e esse tipo de decisão geralmente não é tomada de forma isolada, tá? Essa decisão ela é tomada aí por investidores, né, que são os acionistas ordinários, né, acionistas detentores de ações ordinárias, no caso aí que tinham essas ações aí até o dia 30 de setembro, tá? Então, quem está registrado como acionista até o dia 30 de setembro vai poder aí votar, tá? Ainda não se sabe se eles vão votar a favor ou contra
essa adoção aí da Microsoft, comprar, investir uma parte do seu dinheiro no Bitcoin, tá? Uma coisa que a gente sabe é que cada ação ordinária confere direito a um voto, tá? Então, vai permitir que acionistas maiores, que tenham mais ações, possam influenciar essa votação, tá? Quem são os maiores acionistas da Microsoft? Vanguard e BlackRock. Duas grandes corporações, duas grandes gestoras aí, que provavelmente vão ter um impacto direto aí nessa decisão se a Microsoft investe em Bitcoin ou não, tá? A recomendação do Conselho de Administração da Microsoft é para que os acionistas votem contra essa proposta, para que a Microsoft não compre Bitcoins, tá? Eles estão preocupados aí com a possibilidade de o Bitcoin ser muito volátil e pode causar instabilidade aí no valor de mercado da Microsoft, né? Mas pessoal, não sei, tá? Vamos ver isso aí. A BlackRock ultimamente tem sido muito favorável ao Bitcoin, tá? Isso aí tá me deixando um pouco curioso para ver o que vem no dia 10, tá? Essa reunião, pessoal, ela vai acontecer de forma virtual, tá? Através do Microsoft Teams, né? Que provavelmente vocês devem conhecer, que é como se fosse o Google Meet aí, só que da Microsoft, tá? E eles deram as instruções ali para os acionistas participarem, né? O que a gente sabe é o seguinte, pessoal, acionistas com maiores quantidades de ações vão ter um peso maior nessa votação, tá? Então, isso pode acabar impactando aí a situação da Microsoft e principalmente do Bitcoin. Então, a gente sabe que o dia 10 pode ser um dia chave, tá? Lembrem-se que o dia 7 de novembro, quando Donald Trump foi eleito lá presidente dos Estados Unidos, ele foi um dia chave, né? O Bitcoin subiu bastante ali a partir daquele dia. E pode ser que esse dia 10 de novembro seja uma nova marca, tá? Ah, Tainan, mas a Microsoft não seria a primeira empresa grande dos Estados Unidos a investir no Bitcoin, né? A MicroStrategy já investe, algumas outras já investem. Sim, pessoal, mas a MicroStrategy do Michael Saylor é uma empresa que ela não é tão grande como a Microsoft, tá? A Microsoft, ela é uma das 7 magníficas dos Estados Unidos, uma das empresas que mais geram lucros, que tem resultados consistentes, que é, como que eu posso dizer, líder em inovação, tá? Então a Microsoft, ela pode ser a primeira dessas grandes empresas a adotar o Bitcoin como uma parte de suas reservas para proteger os seus investimentos da inflação. Se isso acontecer, meus amigos, vai ser um marco que não tem como falar, tá? E hoje, inclusive, saíram notícias aí de que o Conselho de Acionistas da Amazon, que é outra Big Tech importante, um gigantesco marketplace do Jeff Bezos, também está pressionando uma votação onde seja discutida a possibilidade de comprar bitcoins, tá? Então, se a Microsoft for, pode ser que outras grandes empresas também comecem a fazer isso. A gente já tem a Tesla também, que tem uma quantidade bem pequena, mas tem, tá? Então, eu não sei, eu tô achando que isso tudo tá muito interessante e o dia 10 de dezembro de 2024, a próxima terça-feira, pode ser um dia de gatilho para movimentos fortes aí no mercado de criptomoedas. Tá? Acredito que se votarem por não comprar, né, isso aí poderia fazer o Bitcoin cair, a gente poderia ter uma correção no Bitcoin, que provavelmente desencadearia uma correção ainda maior nas altcoins, tá? Mas vamos ver aí se a BlackRock não dá uma ajudinha dessa vez, como deu com os ETFs ali de Bitcoin no ano passado e no início desse ano de 2024. Temos que falar aqui também, pessoal, da situação da análise de sentimento do Bitcoin, tá? Que nesse momento está mostrando aí que a gente tem mais pessoas, aliás, estou no gráfico da XRP aqui, me desculpem, viu, pessoal? A gente tem, voltando aqui agora sim no gráfico do Bitcoin, a gente tem mais pessoas apostando na alta, mas a gente não tem tido aí crescimento no Open Interest nas últimas horas, né? A maioria aí segue apostando na alta, mas não porque tem um monte de gente abrindo posições, tá? Durante a semana a gente pode ter aí mais posições de trading sendo abertas, principalmente ali próximo da terça-feira, tá? Próximo do dia 10. Amanhã, na segunda-feira, a gente já deve começar a ver o Bitcoin mais volátil, antecipando aí possíveis resultados desse evento, dessa votação aí envolvendo a Microsoft, que pode mexer com o preço das criptomoedas. Indo aqui para o Liquidation Reach Map de 7 dias, pessoal, a gente segue com a mesma situação que a gente tinha na sexta-feira, tá? Quando a gente olha aqui, abaixo a liquidez que a gente tinha foi consumida e quando a gente vê, nos últimos 7 dias, a gente tem mais liquidez acima por enquanto, tá? Isso pode mudar principalmente amanhã e na terça-feira.
Então a gente tem que ficar de olho aqui, atualizar esse dado a todo momento, tá? Mas no momento a gente tem o ponto que a gente tem mais liquidez no mapa de calor, é na região dos 103 mil dólares, então veja aí uma probabilidade extremamente elevada de o Bitcoin beliscar os 103 mil dólares ali nos próximos dias ou horas, não dá para saber exatamente quando, tá? A gente vê aqui também ali na faixa dos 105 mil dólares, tem uma quantidade significativa de liquidez e está surgindo até acima, viu, pessoal? Região dos 112 mil dólares também está surgindo liquidez, tá? Mas eu acho mais provável aqui o Bitcoin pegar pelo menos essa dos 103 aqui nas próximas horas ou talvez dias, tá? Não dá para saber exatamente o momento, mas eu desconfio que possa ser amanhã, na segunda-feira, ou depois de amanhã, na terça-feira, já que a gente vai ter um evento extremamente relevante para as criptomoedas e para o Bitcoin, principalmente nos próximos dias. A gente também não pode deixar de falar, pessoal, da análise dos eventos macroeconômicos. Indo aqui para o calendário econômico, pessoal, a gente vê que dias importantes em termos de dados macroeconômicos nos Estados Unidos vão ser a próxima quarta-feira, em que a gente vai ter o CPI, que é o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, e na quinta-feira que a gente vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego e o PPI, que é o índice de preço ao produtor, tá? Pessoal, sinceramente eu tenho minhas dúvidas de qual vai ser o impacto desses dados no mercado de criptomoedas. Eu acho que para impactar teriam que vir dados aí muito, mas muito diferentes do esperado pelo mercado, porque nos últimos dias a gente tem visto aí dados que foram desfavoráveis ao mercado de criptomoedas e às bolsas americanas, que indicaram um possível não corte de juros, uma pausa nos cortes de juros dos Estados Unidos, e as criptomoedas nem perceberam, tá? Ignoraram, porque a narrativa agora do mercado de criptomoedas é o Trump Trading, é a adoção institucional que está havendo aí do Bitcoin e de algumas criptomoedas, tá? Essas empresas como Microsoft, Amazon, discutindo a possibilidade de comprar Bitcoin, isso tudo está trazendo aí bastante atenção, tá? E esse é o tema. Dados macroeconômicos agora, por enquanto, não são tema. O mercado não está ligando para isso por enquanto, tá? Mas a gente já sabe aqui que, pelo menos em termos de Estados Unidos, quarta-feira e quinta-feira são os dias mais importantes da semana. A gente também não pode deixar de falar das principais criptomoedas, meus amigos. Começando aqui pela Ethereum, tá? Ethereum está naquela mesma situação que eu falei com vocês nos últimos dias, pessoal. Ela subiu aí, mas agora a Ethereum está numa região de resistência, tá? A região dos 4 mil dólares é uma região osso duro de roer, entre aspas, aí, para Ethereum, tá? Uma região que ela não tem facilidade de passar. Eu acho que em algum momento aí ela vai acabar passando, tá? Eu acho que a Ethereum está esperando aí essa decisão da Microsoft aí de se vai comprar ou não o Bitcoin para saber se ela vai, né? Porque se, por exemplo, vamos supor que no conselho da Microsoft na terça-feira ganha a votação por não comprar o Bitcoin. É uma coisa que o mercado está esperando, tá? A gente poderia ter uma frustração dessa adoção que está todo mundo falando, mesmo que no curto prazo, tá? Não estou dizendo que no longo prazo isso mudaria muita coisa, mas isso aí poderia gerar uma correção no Bitcoin, dependendo da magnitude da correção no Bitcoin, a gente poderia ver as altcoins caindo, tá? Uma queda de mais de 5% no Bitcoin, ela geralmente puxa as altcoins, tá? E as altcoins normalmente caem muito mais, principalmente altcoins que estão em região de resistência, como é o caso da Ethereum e de muitas outras, tá? Então, a gente vai ter que ficar de olho aí na próxima terça-feira, tá? Vai ser um dia crucial. No momento, eu não consigo ver um padrão gráfico aqui na Ethereum para falar com vocês, olha, rompeu tal coisa. Se a gente pode forçar aqui no gráfico de uma hora e falar que a Ethereum está rompendo para cima uma bandeira de alta, tá? Mas ou uma cunha descendente, né? Mas assim, pessoal, falta volume aqui embaixo nesse rompimento, tá? Então, não sei, tá? Dá para falar aqui, fazer uma projeção aqui dessa cunha descendente para saber até onde a Ethereum pode ir após esse rompimento. A gente vê alvo para a Ethereum lá na região dos 4.170, tá? Um alvo relativamente pequeno, ela já está em 4.000, tá? Então, não sei, tá? A Ethereum está na região de resistência, eu não abriria operação nela agora, tá? Solana, pessoal, já está em região de resistência aí há semanas, tá? Ela parecia nos últimos dias estar rompendo para cima uma bandeira de alta, tá? Igual a Ethereum tá fazendo ali, mas ela tá meio fraca, tá? A Solana não tá saindo do lugar por enquanto. Acredito que quando a Solana sair dessa região, conseguir romper os 260 de vez, que é o topo histórico, aí, meus amigos, ela vai explodir, igual aconteceu com a Tron aí alguns dias atrás, tá? Porque a Solana ela tem ganhado muita relevância e quando rompe o topo histórico, o ativo ele começa a descobrir novos preços, né? Mas, no entanto, no momento ainda a gente não tem isso, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de falar é a XRP, pessoal. XRP, nos últimos dias, nas últimas horas, como eu já havia comentado, rompeu para cima
uma cunha descendente com alvo na região dos 3 dólares e 20 centavos, e esse é o alvo para a XRP, tá? Graficamente, o que tudo indica é que a XRP, ela deve buscar os 3 dólares e 23 centavos aí nos próximos dias, talvez horas, talvez semanas, não dá para saber exatamente quando isso vai acontecer, tá? Mas tudo está indicando que a XRP em breve deve buscar aí esse alvo, tá? Outra moeda, pessoal, que eu não costumo falar muito aqui no canal, mas ela também está em um momento bastante interessante, né? A Litecoin, pessoal, ela ganhou aí destaque nos últimos dias devido a algumas atualizações, né? Algumas atualizações aí recentes voltadas aí para o aumento de transações, tá? E, pessoal, graficamente, tá? Nos últimos dias, nas últimas horas, difícil achar um padrão gráfico aqui muito claro, dá para forçar uma cunha descendente aqui, mas isso aqui não tá uma tendência, né? No caso aí, os últimos movimentos não estão uma tendência muito bonita, tá? Se a gente fizer aqui no gráfico de uma hora uma projeção aí dessa cunha descendente, que parece estar ocorrendo aqui, a gente teria alvo aí para a Litecoin lá na região de aproximadamente 154 dólares. Agora está 134. Porém, pessoal, é aquela história, tá? Cadê o volume de negociação aqui embaixo para a gente operar esse rompimento, né? Então, fazer um day trade aí na Litecoin não está me parecendo uma ideia muito boa, porque está faltando volume, assim como está acontecendo com a Ethereum, tá? Mas quando a gente vai ali para o gráfico semanal é que a coisa fica interessante, meus amigos. Parece que a Litecoin rompeu para cima nas últimas semanas um possível fundo triplo, né? Um fundo triplo aqui, que seria um padrão aí indicando alta, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui desse fundo triplo lá para cima, meus amigos, o alvo para a Litecoin estaria na região dos 240 dólares, tá? Então ela está a 134 dólares agora. Ela poderia ir quase que dobrar de preço aí nas próximas semanas, tá? Então, a projeção para a Litecoin tá legal. Aqui no gráfico semanal a gente vê um aumento muito expressivo de volume de negociação aqui ao longo desse movimento, mostrando o crescimento do interesse pela Litecoin, por essa criptomoeda. Então é uma criptomoeda aí que eu acho que tem potencial de subir bastante aí nas próximas semanas. Outra moeda aí que ganhou destaque nos últimos dias, o pessoal tem falado bastante, tá? É a Bitcoin Cash, pessoal. O pessoal tá falando muito na Bitcoin Cash, né? Porque ela andou aí subindo também nos últimos dias. Se a gente pegar na última semana, ela subiu 15%, tá? E, meus amigos, em termos de gráfico aqui, o que eu vejo é que a Bitcoin Cash parece ter rompido para cima um grande ombro, cabeça, ombro invertido, tá? É uma moeda que eu não sou fã dela, pessoal. Uma moeda de uma narrativa aí que já tá bem esquecida pelo mercado. Não só esquecida, tá? É uma moeda que ela já nasceu meio morta, porque a proposta dela era brigar com o Bitcoin, e essa coisa de brigar com o Bitcoin, de querer substituir o Bitcoin aí, até hoje não tem dado certo, tá? Mas, em termos de gráfico, a perspectiva para ela parece legal. Ela parece ter rompido um ombro, cabeça, ombro invertido, com alvo na região dos 1.100 dólares, meus amigos. Agora ela está custando 616, isso significa que tem espaço aí para ela dobrar. Mas atenção, porque eu estou falando aqui do gráfico semanal, tá? Então, para ela chegar ali nos 1.100 dólares, pode demorar semanas ou talvez até meses, tá? Não vai ser uma coisa tão rápida, tá? Aqui no curto prazo da Bitcoin Cash, eu não consigo ver um padrão gráfico muito convincente aqui para poder fazer uma projeção de preço, tá? Então, a Bitcoin Cash aí, ela segue em uma situação um pouco favorável nos últimos dias, né? A ADA Cardano, pessoal, a ADA Cardano é outra moeda importante aí, tá? Nos últimos dias, pessoal, ela parou nessa região aqui de 1 dólar e 20 centavos aproximadamente, tá andando de lado, tá? Mas quando a gente olha nas últimas semanas aí, nos últimos dias, ela rompeu uma gigantesca bandeira de alta no gráfico de uma hora, com alvo na região de 1 dólar e 50, e quando a gente olha tempos gráficos maiores ali no gráfico semanal, a Cardano, meus amigos, ela tá com alvo lá na região de aproximadamente 2 dólares. Tá? Então, assim, ela tem bastante espaço para subir. Lembrando que a Cardano ela é uma das moedas do Trump Trading, tá? É uma das moedas aí que ela se beneficia da vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, porque o fundador da Cardano, ele pode aí participar aí do governo Trump, tá? Na parte de políticas voltadas para criptomoedas. Outra moeda aí que eu não posso deixar de falar é a Polkadot, pessoal. Gráfico da Polkadot aqui na Binance, tá interessante, tá? Porém, a Polkadot, assim como a Ethereum, ela está em uma região de resistência. Se a gente pegar aqui, a gente vê que essa região que ela está agora, dos 10, 11 dólares, é uma região que já foi suporte e resistência em momentos cruciais, tá? A gente vê que, por exemplo, naquela queda
forte que o mercado de cripto sofreu lá no meio de 2021, durante o bull market, essa região dos 11 dólares não deixou a Polkadot cair, ela segurou a Polkadot. Então a gente vê que ela foi uma região de suporte e, pessoal, durante esse ciclo de baixa, durante esse bear market, a gente vê que ali por volta de março de 2024, quando o mercado de cripto atingiu aí a máxima, né? A gente vê que a Polkadot não conseguiu passar dessa região dos 11 dólares. Então a gente sabe que ela é uma região de suporte e resistência muito importante de longo prazo na Polkadot. E a Polkadot já testou aí nessa semana essa região, tá? A Polkadot chegou ali nos 11 dólares e 64 centavos nessa semana que a gente vai encerrar hoje. E, meus amigos, a Polkadot agora precisa romper a região ali dos... Vou colocar 12, tá? 11 dólares e 90 centavos, mas vamos colocar 12. Ela precisa romper isso daqui. Se a Polkadot conseguir romper os 12 dólares, aí, meus amigos, ela abre caminho para subir bem mais, porque, nesse caso, se ela fizer isso, ela vai formar um gigantesco fundo duplo no gráfico semanal, com alvo na região dos 33 dólares, tá? 35 dólares. Então, ela poderia aí fazer 3x facilmente se ela conseguir romper essa região de resistência, tá? Então, Polkadot aí tá aguardando aí para ver se ela consegue romper essa região aí de resistência, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de falar, que eu acho que tá com espaço para subir, hein? Eu venho avisando aqui que essa aqui tá forte, tá? Dogecoin, pessoal, na minha visão, ela está rompendo para cima aquele possível triângulo ascendente que ela tem ali no gráfico de 4 horas ou gráfico diário, dependendo de qual você preferir, tá? Para mim, a Dogecoin está rompendo e o alvo para a Dogecoin está na região dos 63 centavos. Eu só não sei dizer exatamente o momento em que ela vai chegar, mas a Dogecoin aí no geral está bem forte nos últimos dias, está conseguindo segurar bem dentro do triângulo, mesmo com aquelas quedas que ocorreram no Bitcoin na semana passada, tá? Então, Dogecoin tá interessante. Tem que falar aqui também, pessoal, de uma moeda aí que vem se destacando, né? A Shiba Inu. O pessoal sempre comenta aí, não fala da Shiba Inu, né? O que está acontecendo com a Shiba Inu? Pessoal, graficamente, a Shiba Inu nos últimos dias rompeu para cima um ombro, cabeça, ombro no gráfico de 4 horas, né? Um ombro, cabeça, ombro grande, e o alvo desse ombro, cabeça, ombro está na região de aproximadamente 0, vou colocar aqui, vou falar a fração aqui, tá, pessoal? 36,85, 3.685 aí de frações de dólares, tá? É difícil falar da Shiba Inu por causa disso, porque ela é uma moeda que ela não vale nem $1, ela não vale nem um centavo de dólar, então é muito difícil falar esses valores, tá? Mas a Shiba Inu, em termos de gráfico, teria um espaço para subir aproximadamente mais uns 14% aí nas próximas semanas, ou talvez dias, ou, né, vamos supor que as coisas fiquem bem aí na próxima terça-feira, talvez horas, tá? Tem que falar aqui também, pessoal, da BNB, a Binance Coin, que tem subido aí nos últimos dias, até que enfim, né, pessoal? Porque a Binance Coin, o pessoal já estava começando a ficar impaciente. Eu mesmo, tá? Confesso que eu estava bastante impaciente aí com a Binance Coin, porque ela não estava andando, tá? BNB, pessoal, nos últimos dias aí ela parece estar lutando aqui para romper o topo histórico, tá? E esse rompimento de topo histórico da BNB, pessoal, ela parece estar fazendo pullback aqui, tá? Então, eu acredito que em breve ela deve ir, tá? Lembrando que a BNB ela não tem resistência forte agora, tá? Precisa passar ali dos 800 dólares, mas depois que ela passar disso, ela pode descobrir novos preços. Então a BNB parece estar numa situação aí que ela tá se decidindo, tá? A tendência dela é de alta, só que é uma moeda que eu acho que tá meio fraca aí comparado a outras que tem um potencial de subida maior, tá? Tem que falar aqui também, pessoal, da AVAX, né? Que é outra moeda importante aí do mercado, tá? A AVAX está presa ali na região dos 52, 53 dólares, ela tem que romper aquela região. Depois que ela romper ali, ela pode facilmente ir até os 64, mas por enquanto aí, sem padrões gráficos muito claros. Nos tempos gráficos maiores, tá? Se a gente for aqui para o gráfico de 1 hora, dá para forçar a barra aqui e falar que a AVAX está fazendo aí uma possível bandeira de alta, né? Dá para desenhar aqui uma bandeira de alta sendo rompida para cima, inclusive ao contrário de outras moedas aí que não está tendo volume ali para a gente falar em rompimento, na AVAX parece que a gente está tendo, tá? Então, a única coisa que eu vejo aqui é que o alvo dessa bandeira de alta da AVAX aqui, ele não é um alvo grande, tá? Se a gente fizer aqui uma projeção aqui a partir desse ponto em que ela está rompendo, a gente vê alvo para a AVAX aí na região dos 59, tá? Não seria um alvo tão grande assim, né? A gente tem que falar aqui também, pessoal, da Chainlink, tá? A Link tem subido bastante na última semana e eu tenho falado pouco dela, né? Uma moeda aí muito importante também, tá? Em termos de gráfico aqui de 1 hora, gráfico de curto prazo, ela rompeu para cima aqui uma bandeira de alta, tá?
eu consigo ver aqui uma bandeira de alta tendo sido rompida para cima, com o pullback aí ocorrendo nesse momento. Se a gente fizer uma projeção aqui dessa bandeira de alta da Chainlink para cima, né, para tentar identificar até onde ela pode subir após a formação desse padrão, a gente teria um alvo aí para Chainlink lá na região de aproximadamente $35, tá? Então, Chainlink está interessante no curto prazo. Quando a gente vai para os tempos gráficos maiores aí, gráfico diário, a gente vê aí um possível fundo duplo gigantesco com alvo lá na região de aproximadamente $83 por aí, tá? Vai, pessoal. O gráfico, a projeção gráfica fala que sim, tá? O volume dos últimos dias tem sido alto. A Chainlink é uma moeda que tem um projeto bastante interessante, ela tem crescimento aí, tá? Então, é uma moeda interessante, mas ela vai ter uma resistência nesse caminho, que vai ser ali na região dos $52, que é o topo histórico, tá? Então, a situação da Chainlink é essa, tá? Tem que falar aqui também da XLM, que é a Stellar, né? Que tem se destacado bastante aí nos últimos dias, tá? XLM, pessoal, no momento está na região de resistência do topo histórico ali, tá? Ela está tendo alguma dificuldade de passar e agora ela precisa fazer um processo de acumulação aí para conseguir romper. Por enquanto, eu não teria coragem de montar uma posição enquanto eu não ver um sinal de acumulação, tá? Tron, pessoal, outra moeda importante, tá? Como eu disse, ela deveria se segurar nessa região dos $30, $31. Está se segurando por enquanto. Acredito que a Tron vai fazer uma acumulação aqui por alguns dias, talvez até semanas, para depois fazer mais um movimento para cima aí, tá? Lembrando que a Tron, ela pode subir até uns $60 até o final desse ciclo de alta que a gente tem do mercado, tá? Então, essa é a situação das principais criptomoedas, pessoal. A Shadow Token que eu falei hoje chegou a subir ela chegou a bater 90 centavos de novo, né? Isso mostra que ela tá forte, tá? Ela se corrigiu ali no ponto que a gente havia alertado na semana passada, depois da alta, e agora ela parece estar testando novamente a região de resistência ali, que é a região dos 90 centavos, que a gente já viu aqui que ela tá forte, tá? A gente vê que os fundos, por enquanto, estão ficando ascendentes. Pode ser que ela venha a formar aqui um triângulo ascendente. Se acontecer isso, vai ser mais um sinal de subida. Por enquanto, a gente ainda não tem esse padrão, parece estar começando, mas a Shadow Token parece estar dando sinais de força. E como eu já disse, tá? Acredito que nas próximas semanas aí, ela pode voltar ali nos $2, que foi o topo histórico dela, tá? Então tem bastante fé aí que essa moeda que andou sendo comprada por baleias nos últimos dias pode voltar aí a se destacar, tá? Tainan, você não tá falando mais da Secret, pessoal. Não estou falando mais da Secret porque, infelizmente, a gente não tem padrões gráficos muito claros aqui para a Secret, tá? A Secret, ela parece estar fazendo um movimento de acumulação, assim como a Polkadot tem uma resistência forte ali, próximo, pessoal. A Secret também tem, tá? Ela chegou perto ali de uma região, que é a região dos 88 centavos de dólares aproximadamente, que ela precisa romper. Quando ela romper isso aqui para cima, meus amigos, aí um abraço, tá? Aí ela vai facilmente nos $4, mas ela ainda não conseguiu romper e acredito que assim como aconteceu com várias moedas que subiram muito nos últimos dias, ela deve fazer uma acumulação nessa região aqui entre 60 e 70 centavos nos próximos dias ou até semanas para ganhar força e romper isso daqui, tá? Então, vamos ver aí o que vai acontecer nessa terça-feira. Eu acho que o que vai acontecer nessa terça-feira vai impactar todas as criptomoedas e pode trazer a gente de volta para o ciclo de alta. No mais, pessoal, desejo a todos aí uma excelente semana, um excelente final de domingo, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.